Um dos fatores mais importantes que você deve levar em consideração na hora de se candidatar a uma universidade americana são as finanças. As universidades americanas são bastante caras e é importante ter controle sobre a sua condição financeira, as bolsas que você pode aplicar e como você pode custear toda a sua educação e a sua vida nos 4 anos de faculdade aqui. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre finanças, bolsas de estudo e principalmente como funcionam as bolsas de estudo para alunos internacionais, que é um caso diferente, mas é o caso de todo mundo no Brasil. Existem 2 tipos de universidade em termos de bolsa. Uma é NIT-Aware e a outra é NIT-Blind. O que diferencia uma da outra é o quanto elas levam em consideração a sua condição financeira na hora de lhe aceitar. A Universidade NIT-Aware, ela leva isso muito em consideração e pode inclusive lhe negar a admissão se ela achar que não consegue custear a sua estadia e os seus estudos aqui nos Estados Unidos. Já a NIT-Blind, geralmente são universidades muito maiores. Se elas quiserem lhe aceitar, elas não vão levar a sua condição financeira como um fator negativo e não vão lhe negar a admissão. Existem 3 tipos principais de bolsas de estudo aqui nos Estados Unidos e elas são a bolsa por necessidade financeira, a bolsa de mérito ou a bolsa atlética. A bolsa de necessidade financeira vai levar em consideração o quanto que você e seus pais conseguem custear os seus gastos aqui nos Estados Unidos. E se ela perceber que você não consegue pagar muito, elas vão cobrir toda essa parte. É uma bolsa que só leva isso em consideração e que ela calcula de fato quanto que você gasta, quanto que seus pais recebem, quanto que você de fato pode conseguir contribuir para a sua educação. A bolsa por mérito, elas geralmente são diferentes porque ela leva em consideração um mérito que é algo muito particular daquela universidade. Por exemplo, eu recebi 2 bolsas de mérito e eram bolsas de mérito que eu nem apliquei. Como aconteceu? Eu enviei todos os documentos que aquela universidade me pediu e ela me selecionou para aquela bolsa de mérito com base em outras características minhas que eu não sabia que aplicava para aquela bolsa. Não é que eu não li a application, eu li toda a application, mas aquelas 2 universidades tinham essa bolsa em especial que elas mesmo faziam a seleção dos alunos com base nos documentos que aquele aluno enviava. Então são bolsas que têm applications diferentes. Algumas dessas bolsas são disponíveis no site das universidades e o que você deve fazer é ler o site das universidades que você está interessado em aplicar, estudar os tipos de bolsa que você quer aplicar, que você pode aplicar, que você está qualificado para aplicar, ver o que você precisa enviar e enviar esses documentos. Já na bolsa atlética funciona de forma parecida, mas em relação à sua capacidade como um atleta. Então geralmente você pode enviar vídeos de você jogando, relatórios sobre seu desempenho, os prêmios que você já recebeu como um atleta. A universidade vai estudar esses documentos e vai decidir se vai te dar ou não essa bolsa. Todas essas informações estão presentes no site das universidades e a principal dica que eu posso dar para vocês em relação a bolsas de estudo é ler com muito cuidado todo o site que fala sobre Financial Aid, que é bolsas de estudo, e ver de fato o que você precisa fazer para que você consiga garantir a sua bolsa, seja ela de mérito ou seja ela por necessidade financeira ou até mesmo atlética para os atletas. O processo de application para essas bolsas é um processo bem completo. Por exemplo, eu trouxe aqui esse documento, que é um documento que eu usei para minha candidatura. É um documento de 12 páginas e ele nem é o documento inteiro. Esse é o documento básico, como se fosse o primeiro documento que você envia. Eu trouxe ele para mostrar para vocês, só para que vocês possam ver como que a application de fato é muito completa. Por exemplo, o documento começa com as universidades que eu me candidatei. Eu me candidatei para 15 e elas estão todas aqui. A partir disso, elas começam a perguntar sobre a minha condição financeira. Então, por exemplo, o imposto de renda, tanto meu quanto dos meus pais, se eu trabalhasse, elas perguntam essas informações. Nesse caso eu coloquei não. Depois ela começa a analisar a situação financeira do meu pai, pergunta onde ele trabalhava, como que ele trabalhava, qual foi a renda que ele teve durante aquele ano. A mesma coisa para minha mãe, se ela recebeu algum benefício, se meu pai recebeu algum benefício, seja ele ticket de alimentação, algum tipo de benefício de transporte. Depois disso começa a perguntar se meus pais têm algum investimento, algum tipo de conta no banco, se ele tem alguma empresa, se minha mãe tem alguma empresa, quais foram os tipos de gastos que a gente teve com médico, com dentista, com alimentação, com roupa, lazer. Todas as perguntas estão incluídas aqui. Se eu tenho algum dinheiro guardado, se eu posso contribuir para minha educação de alguma forma. E depois tem uma seção em que eu posso colocar informações extras, que é quando alguma das perguntas não consegue ser completa, respondida completamente. E aí você tem espaço para você colocar algum detalhe, falar sobre alguma coisa importante para a sua candidatura. Passado isso, a gente tem mais perguntas com detalhes sobre meus familiares, pessoas que moram na minha casa, quais são os gastos com essas pessoas, gastos educacionais, alimentares, enfim, todos os tipos de gasto. E depois disso tem uma seção que mostra o que as universidades querem além daqui.
Não dá pra ver na câmera talvez, mas as universidades elas pedem vários documentos. Então é importante que você olhe os sites das universidades para saber quais são esses documentos e poder enviar a sua application para lá. Então eu trouxe aqui para mostrar só como que elas realmente entram em detalhes sobre sua situação financeira, como elas levam tudo em consideração e elas querem realmente saber o quanto que você pode contribuir, porque isso é muito importante para sua vinda para cá, para sua application, para sua candidatura e para sua saúde financeira e enfim, sua estabilidade aqui nos Estados Unidos. Então é uma application de fato muito completa, com bastante detalhes, é por isso que é importante levar tudo isso em consideração, estudar bastante como que ela funciona e aplicar. Falando um pouco sobre minha condição financeira, eu fui aceita em 9 universidades e recebi 8 bolsas de estudo. Entre essas bolsas, 2 eram de mérito, como eu falei, que foram a Universidade de Duke e Dartmouth, e as outras 6 bolsas foram bolsas por necessidade financeira. As universidades perceberam que eu tinha sim a necessidade financeira, que eu não poderia sozinha ou os meus pais cobrir a minha educação aqui, e elas me ofereceram bolsas que se adequassem à minha condição financeira. Eu vim para Stanford, e é importante falar que Stanford é uma universidade need-aware para alunos internacionais. Para alunos americanos, eles não levam em consideração sua necessidade financeira, então você pode aplicar tranquilamente. Mas para alunos internacionais, eles levam sim. E isso, inclusive, pode te dar uma negação na sua application, simplesmente porque a universidade não tem a quantidade de dinheiro suficiente, ela julga não ter essa quantidade de dinheiro suficiente para cobrir bolsas de todos os alunos internacionais que aplicam para cá. Ela julga não ter essa quantidade de dinheiro suficiente para cobrir bolsas de todos os alunos internacionais que aplicam para cá. No meu caso, sempre me deu uma bolsa que consegue cobrir os meus gastos aqui. Além disso, eu tenho uma bolsa da Fundação Estudar, que é uma bolsa que eu utilizo para outros gastos. Então, por exemplo, roupas, o custo do meu visto, o custo da minha mudança para os Estados Unidos, o custo de vários documentos que eu precisei fazer e de viagens que eu precisei fazer para poder ter esses documentos na minha mão. O custo de todos os gastos ao redor da minha educação, mas que não necessariamente é a minha educação. Então, por exemplo, conferências que eu quero participar, projetos que eu quero conduzir aqui ou que eu quero participar. Então, a bolsa da Fundação Estudar é uma bolsa complementar à minha bolsa de Stanford. Como tem muita oportunidade aqui, muita coisa que a gente pode fazer, essa bolsa me ajuda a lidar com os gastos extras ao redor dessas oportunidades que eu participo e coisas que eu faço aqui em Stanford. Além disso, eu também trabalho aqui. No começo do ano eu não trabalhei porque o Stanford estendeu a minha bolsa, então eu não precisava trabalhar, mas agora eu estou trabalhando porque eu estou com tempo livre, estou no verão, então eu tiro 10 horas da minha semana para trabalhar para a escola de educação daqui de Stanford. E esse dinheiro eu uso para coisas minhas. Então, por exemplo, gastos específicos que eu tenho com o meu cabelo, com roupas que eu quero comprar, coisas extras, talvez alguma viagem a turismo que eu queira fazer aqui nos Estados Unidos, ticket pra filme, sabe? Gastos assim, gastos que não estão relacionados necessariamente à minha educação ou a coisas voltadas à minha educação, mas que são gastos e que eu quero poder cobrir eles com tranquilidade. Então, no final eu tenho 3 tipos de renda. Uma é a minha bolsa de Stanford, a outra é a bolsa da Fundação Estudar, a outra é o meu trabalho. É importante falar que logo quando eu vim pra cá, eu também fui muito ajudada por muitas pessoas, então eu usei também essa renda que eu recebi, que eu fui doada por essas pessoas para cobrir alguns gastos que eu tive. E então eu tive uma 4ª renda no começo, mas agora as minhas 3 principais rendas são essas: minhas bolsas e o meu trabalho aqui em Stanford. Uma coisa importante para deixar no final desse vídeo é que sim, esse pode ser um processo desafiador. Você tem uma outra application para lidar, uma application paralela à application principal. E você tem que tomar muito cuidado com isso porque é um fator super importante da sua vida e da sua educação nos Estados Unidos. Universidades americanas são bastante caras, então é importante que a gente leve isso bem a sério e procure informações ao redor disso e procure aplicar da melhor forma possível. Mas o que eu queria falar é que, assim, não deixem que esse fato intimidem vocês. Se vocês conseguirem analisar de fato as opções que vocês têm, vocês conseguem chegar sim em uma estabilidade financeira aqui nos Estados Unidos, conseguem sim oportunidades muito bacanas. Isso aconteceu comigo, aconteceu com outros amigos meus, então pode ser desafiador, mas não é impossível e é algo que vale muito a pena. Esse foi o vídeo sobre finanças e bolsas de estudo nos Estados Unidos. Eu espero ter respondido as dúvidas de vocês, espero ter ajudado vocês a entender melhor como o processo funciona. Vou deixar os links todos aqui com informações mais detalhadas sobre como o processo funciona, com os links para esses formulários que são super importantes no processo de application para bolsas de estudo. E se vocês tiverem mais dúvidas, é só deixar nos comentários que eu vou olhar e responder em outros vídeos. Dessa vez não teve tanto turista ou avião atrapalhando o nosso vídeo. Graças a Deus. 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 Glória a Deus, aleluia.